para você que está em casa. Vamos falar de esporte nesse início de semana. Infelizmente, vocês viram aí, a Maria trouxe aquilo que aconteceu fora do estádio, no clássico aqui da capital neste final de semana. Infelizmente, seguimos falando sobre esses atos que deveriam ser punidos e não mais existir dentro do futebol. Mas vamos falar dele, do Campeonato Catarinense. E que jogos neste final de semana, hein? Muita emoção nesta quarta rodada da competição. Olha só. Na Arena Simão ficou tudo igual para Carlos Renault e Camboriú. Um primeiro tempo truncado, com algumas chegadas, mas sem grandes finalizações. A melhor chance foi do Cambura, com Newton, que ficou cara a cara com o goleiro Edson do Vovô, que fez boa defesa. Na segunda etapa, o Vovô quase abriu o placar. Chutaço, o goleiro defendeu e na sobra, Cássio chutou e a bola pegou na trave. E foi o Vovô quem balançou as redes. O primeiro gol do Carlos Renault no Catarinense. E ainda contra. Juan recebeu, correu pela direita, colocou a bola na área. Tom tentou tirar, mas acabou marcando contra o próprio gol. O Cambura empatou de pênalti. Kaká foi derrubado na área. Choco pegou a responsabilidade e bateu para a grande defesa do goleiro Edson. Mas não adiantou comemorar. O árbitro da partida, Braulio Machado, marcou invasão dos defensores do Vovô e mandou voltar a cobrança. Na segunda vez, Choco não desperdiçou e balançou as redes. Terminou assim na cidade de Brusque, Carlos Renault 1, Camboriú também 1. Na Arena Barra, o Pescador foi derrotado pelo Brusque. Mas foi o time da casa quem começou levando perigo. Cléo Silva colocou na área, o goleiro espalmou e na sobra, Nicolas de bicicleta tentou para a defesa de Nogueira. Na primeira oportunidade, o Bruscão marcou. Bobeada da zaga do Barra, Luizão pegou a bola, avançou e na saída do goleiro meteu para dentro. As duas equipes até tentaram chegar, mas os goleiros não deixavam passar. O quadricolor até balançou as redes mais uma vez com Biel, que meteu no ângulo, mas o gol não valeu. O VAR deu impedimento no começo da jogada. E terminou assim, Barra 0, Brusque 1. No domingo, em Rio do Sul, Santa Catarina e Joinville abriram os jogos e o Santa se deu melhor. Um primeiro tempo com oportunidades para as duas equipes, com boas chegadas na área, mas sem a rede balançar. Foi na segunda etapa que o gol veio. Jogada pela esquerda, bola no segundo poste e Alex Gonçalves subiu sozinho e de cabeça marcou para o Santa. O Jack buscou o empate aos 35. Yuri chutou de fora da área. O goleiro Marcos tentou a defesa, a bola escapou e entrou. E para não deixar dúvidas, o Marcos Brazion foi lá e chutou para as redes. Mas o gol foi mesmo do Yuri. Depois, só deu Santa. Bola enfiada e Piauí meteu no cantinho. E para completarem, mais uma bola enfiada, Gui Nascimento recebeu, dominou, entrou na área e chutou, estufando as redes. E terminou assim, Santa Catarina 3, Joinville 1. No clássico da capital, um jogo digno de clássico. Antes da bola rolar, uma chuva caiu em Florianópolis, campo alagado e atraso em 10 minutos para começar o jogo. Bola rolando? Quase nada. O negócio foi mesmo bola aérea. Cuiabá do Avaí arriscou de fora da área. Depois, o Figueira, com Rafinha Potiguar, tentou de cabeça. Foi o Leão quem abriu o placar. Cruzamento na área, Igor Gabriel deu de soco e no rebote o Alisson veio de trás e de cabeça balançou as redes. 1-0 Avaí. Campo encharcado, ideal para falta. O time do sul da ilha ficou com 1 a menos ainda na primeira etapa. Alisson fez dura chegada em Igor Bolt. O VAR chamou, Gustavo Baumer foi revisar e após análise deu cartão vermelho direto para o atleta. O zagueiro ficou inconformado, mas teve que ir para o vestiário mais cedo. O Figueirense teve bola perigosa. No lance, o goleiro do Avaí subiu, não achou nada e quase que Silvinho completa. Depois, Douglas Bacelar, após cruzamento na área, colocou para cima. E olha como o clássico é um jogo à parte. Mesmo com 1 a menos, foi o Avaí quem ampliou. Cobrança de falta, Igor Gabriel mais uma vez defendeu de soco e no rebote, Thalisson, que estava esperto, de cabeça completou para o fundo do gol. Na segunda etapa, o Leão quase fez mais um. Em um lance despretensioso, a bola quica no gramado molhado, o goleiro do Alvinegro estava adiantado, a bola passa por cima dele e Igor teve que correr, se esticar para conseguir salvar quase em cima da linha.
O Figueirense chegou a balançar as redes. Na cobrança de falta, bola aérea, o goleiro havaiano deu um soco na sobra. Reifit fez o passe. Silvinho girou e meteu pro gol. Teve comemoração e tudo. Mas o lance foi revisado pelo VAR e o impedimento foi marcado. Terminou assim o clássico. Avaí 2, Figueirense 0. E para finalizar a noite, a Chapecoense venceu o Marcílio Dias na Arena Condá. O Verdão do Oeste teve as principais chances e dominou o primeiro tempo. Tanto que o gol veio. Jogada de ataque de pé em pé até chegar em Ítalo, que dominou, entrou na área e tocou para Marcinho no meio da zaga, que de primeira com o pé direito colocou para dentro. A Chape ainda teve oportunidade de ampliar com o chute de Marcinho e Marcos Vinícius. O Verdão balançou as redes mais uma vez com João Paulo, mas o gol não valeu e impedimento marcado. O Marcílio pouco criou. A Chape ainda chegou na segunda etapa, mas sem marcar. E terminou assim, Chapecoense 1, Marcílio Dias 0. E para finalizar a quarta rodada, hoje às 7h30 da noite, no estádio Heriberto Wilson, tem Criciúma e Concórdia. Foi isso no final de semana. E mesmo faltando um jogo, vamos acompanhar como é que está a tabela de classificação do Campeonato Catarinense. Tudo mudou, é um sobe e desce nessa tabela. Lembrando que é tiro curto essa primeira fase, hein? Faltam apenas 2 rodadas para o término desta primeira fase na competição. No grupo A, Brusque, líder, é o primeiro com 10 pontos, tem o melhor aproveitamento de todo o catarinense. O Avaí, com a vitória, subiu posição, é o segundo colocado com 9 pontos, depois vem o Camboriú, o terceiro com 8, Concórdia, que falta jogar, tem 4 pontos, Marcílio Dias 3 e o Joinville apenas 1. No grupo B, mudou, né? O Santa Catarina, com a vitória, tomou a primeira posição, tá nesta primeira colocação com 8 pontos. A Chape também com a vitória subiu, tem 7 pontos, é o segundo colocado. O Figueirense é o terceiro, tá na zona de classificação, mas caiu, é o terceiro colocado com 6 pontos. O Criciúma tem 4 pontos e joga hoje. O Figueirense que pode perder essa posição, inclusive, e também a Chape se o Criciúma vencer o jogo de hoje. Depois Barra com 3 pontos e o vovô, o Carlos Renault, apenas 1 pontinho, está lá na zona de baixo da tabela de classificação. É assim o catarinense que segue tiro curto e é uma competição acirrada. E olha só, como nós adiantamos na sexta-feira, Chapecó vai voltar a ser palco de um dos maiores eventos do paradesporto catarinense. A cidade, que é o berço do Parajesc, foi confirmada como sede da edição deste ano. Então, vamos lá, né? Os jogos que acontecem em agosto devem reunir milhares de atletas e profissionais na cidade. Por isso, a gente vai até Chapecó para falar com ele, que tem todas essas informações. Felipe Bastos, depois do sucesso do JASC no ano passado, que a gente acompanhou de pertinho, o Parajesc, que esse ano foi em Lages, agora tem uma nova casa em 2026, 2025 em Lages, e agora em Chapecó. Bastos, conta tudo pra gente. É isso mesmo, Angélica, expectativa a 1000 por aqui, porque o JASC foi um verdadeiro sucesso, né? E para aproveitar toda a estrutura que foi montada do JASC, o Parajasc vai ser realizado aqui em Chapecó. A decisão que foi anunciada na semana passada, a Chapecó, que recebe o Parajasc pela 4ª vez. Chapecó que foi palco do Parajasc em 2005, 2008 e 2014 e volta a receber os Jogos Paradesportos do ano de 2026, com as datas aí de 14 a 23 de agosto. Quem vai contar mais detalhes para a gente é o Aguinaldo Pereira, que está por aqui. Aguinaldo, para contar um pouquinho da importância da realização do Parajasc, 4ª vez que Chapecó volta a sediar essa competição, o que mostra que o JASC foi um verdadeiro sucesso. Não é à toa que agora os jogos vão ser realizados do Parajasc aqui em Chapecó. Muito boa tarde. Boa tarde. Realmente muito importante para o município de Chapecó, né? Já que foi o que sediou a primeira edição do Paradesporto. O Paradesporto nasceu aqui, né? E foi através da Lei 15.900 de 2012 que instituiu o município de Chapecó como berço do paradesporto. Então isso é muito importante, a gente se sente muito privilegiado em poder sediar mais uma vez e aproveitar toda a estrutura, né, do JASC, que tivemos aqui um grande sucesso no ano passado, e reeditar essa edição do paradesporto e que também seja um grande sucesso e que a gente possa atender todas as demandas possíveis. Parajasc, que começou aqui em Chapecó, e Chapecó também é o maior campeão aí dos jogos, né, Aguinaldo?
Exato, aumenta a nossa responsabilidade, né? São 7 títulos e isso aí nos coloca aí novamente, né, contra a parede para buscar recuperar esse título do paradesporto, né? E que a gente tem totais condições de conseguir isso em casa. Tá certo. Para finalizar rapidamente, Aguinaldo, o município que é referência no paradesporto, a gente tem vários atletas referência aqui também, como inclusive, né, o Ademir Moro, do handball, né, em cadeira de rodas, campeão do Parajasc e atleta convocado para a seleção brasileira, além de outros atletas que devem participar também da edição desse ano. Com certeza, é o celeiro de para-atletas aqui em Chapecó. A gente tem um trabalho aí com mais de 20 profissionais trabalhando exclusivamente com o paradesporto, né? Tem as associações também que fomentam o esporte chapecoense, que tem a obrigação também de fomentar o paradesporto. Então a gente está imbuído e juntando todas as possibilidades possíveis da gente fazer um grande paradesporto com a confiança, né, do prefeito João Rodrigues, que nos dá total autonomia para fazer esse trabalho, e a gente sabe que vai fazer bonito. E temos certeza que no berço do paradesporto a gente vai captar cada vez mais atletas aí para estar representando nosso município. Obrigado, Aguinaldo, mais uma vez pela entrevista. Recado dado, Angélica, de 14 a 23 de agosto, Parajasc, aqui em Chapecó, 19ª edição dessa competição, que deve reunir mais de 2.500 atletas só aqui em Chapecó. Devolvo para você no estúdio, Angélica Varaschini. Valeu, Bastos. Recado dado, anotado na agenda, porque com certeza vai ser mais um sucesso para Jasc em Chapecó. Obrigada, Bastos, pelas informações. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de vôlei, porque final de semana foi de alegria para o vôlei da capital. A Elase venceu a primeira em casa contra o Mogi pela Superliga B de vôlei, com parciais de 25-20, 25-18 e 25-20. A equipe de Santa Catarina conquistou uma vitória importantíssima. Agora soma 6 pontos e é a 9ª colocada. O técnico da equipe enalteceu a vitória. É uma vitória muito importante contra um adversário difícil, um adversário que nas nossas contas é um jogo bastante complicado de vencer. Então, vencer os 3 pontos, importante para recuperar das 2 derrotas seguidas. E agora a gente tem um jogo fora de casa, em Araucária, na próxima semana. E também um jogo decisivo para a nossa pretensão de campeonato. Tá aí uma vitória importante, a Laje que estava esperando, ainda mais com a torcida, que é super importante. E agora o recado para você, olha só, amanhã tá de volta, aqui na tela do SCC SBT, o maior campeonato de clubes do mundo. É a UEFA Champions League com Real Madrid e Mônaco, aqui. Amanhã na telinha do SCC SBT. E quem tem todos os detalhes e traz agora pra gente é ele, João Vettori. O futebol é o único lugar do mundo onde até a realeza sangra em público. O Real Madrid, maior campeão europeu da história, dono de noites épicas e viradas impossíveis, vive um momento raro, o da instabilidade. Quando o clube que transformou a palavra campeão em identidade começa a tropeçar, o barulho ecoa muito além das arquibancadas. No Real Madrid, uma crise nunca é apenas uma crise. A temporada que prometia domínio virou um roteiro indigesto para o torcedor merengue. O treinador Xabi Alonso foi demitido no meio do caminho, algo impensável para um clube que sempre se orgulhou de planejamento e continuidade. Assumiu Álvaro Arbeloa, ex-jogador do clube, e que vinha atuando nas categorias de base desde 2020. Nem ele foi capaz de evitar a eliminação precoce na Copa do Rei para o modesto Albacete da 2ª Divisão Espanhola. Antes, teve a derrota na final da Supercopa da Espanha para o maior rival, o Barcelona, não ocupar a liderança do Campeonato Espanhol e alguns tropeços na Liga dos Campeões, território onde o Real costuma mandar e desmandar. Quando o Real escorrega até na Champions, o sinal de alerta vira sirene. Vinícius Júnior, protagonista de 2 finais europeias e ídolo da torcida, atravessa uma fase irregular, tem sido menos decisivo e mais contestado. E como se não bastasse, o clube optou por emprestar Endrick ao futebol francês, levantando questionamentos sobre o futuro imediato do atacante brasileiro. O problema é que o Real Madrid é um time de burguês, eles não gostam de correr. Há coisas que são inegociáveis no futebol moderno,
e eles não são capazes de assumir. O estádio Santiago Bernabéu já assistiu a inúmeras noites históricas de futebol, mas hoje vive um clima de expectativa e desconfiança, porque aqui, mais do que vencer, o Real Madrid precisa convencer. Convencer o torcedor, a Europa e talvez a si mesmo. Será justamente no Bernabéu que o Real Madrid vai buscar forças para virar a chave. O estádio será o palco do confronto contra o Mônaco pela Liga dos Campeões na próxima terça-feira. E você poderá assistir aqui no SBT um jogo que pode ser dramático e que vale muito mais do que 3 pontos. Vale resposta, reação e sobrevivência emocional. Vale muito esta partida que você vai acompanhar aqui na tela do SCC SBT. Agora o SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Você segue com o nosso SCC Meio-Dia. Até amanhã!